Gênesis, no capítulo 16, no versículo 20, diz assim: E disse ela, Danila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia já que o Senhor tinha se retirado dele. Uma das histórias mais tristes da Bíblia é do homem mais forte da terra, que se tornou a mais patética de todas as criaturas. Sansão, a força de Sansão estava na sua obediência a Deus, pelos seus longos cabelos de nazireu. Sansão era nazireu. Nazireu era um homem que era consagrado, tinha um voto, ele fez um voto de ser consagrado a Deus. Ele não podia raspar a cabeça, ele não podia tomar nada de uva, não podia beber álcool, não podia chegar perto de uma pessoa morta. Ele era nazireu. Não confunda nazireu com nazareno. Nazareno era aquele que morava em Nazaré. Jesus era chamado de Nazareno, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E ele era chamado de Nazareno. E nazireu era um homem que era consagrado a Deus. Sansão, ele não podia cortar o cabelo. E Sansão tinha uma força que ele botava os filisteus para correr. Os filisteus odiavam Sansão. Sansão chegou a matar 1000 filisteus com um pedaço de osso. Eles odiavam Sansão, então eles pagaram uma prostituta para descobrir o segredo de Sansão, Danila. E Danila perguntava todos os dias a Sansão: o que consiste a tua grande força, Sansão? Me conta, Sansão. Como que podemos afligir você, Sansão? Amarrar você? E Sansão contava umas mentiras para ela. Se você me amarrar com uma corda nova, eu vou ficar fraco. Aí ela ia, amarrava ele. Aí ele arrebentava aquilo tudo e botava os filisteus para correr. Ele contava mentira para ela. Se me amarrar com uma corda assim, eu fico fraco. Aí ela amarrava com aquela corda. Mas ela falava: aí vem os filisteus, Sansão. Ele arrebentava aquilo tudo, botava os filisteus para correr. Aí ela tentou tanto ele. Todos os dias ela perguntava para ele: você não me ama, Sansão? Você não me conta o seu segredo? Se me amasse, eu contava o seu segredo. Aí um dia ele falou: eu não posso raspar minha cabeça. Se eu raspar minha cabeça, eu fico fraco, igual qualquer outro homem. Eu sou nazireu, desde o ventre da minha mãe. Aí ela esperou ele dormir, chamou um homem e cortou, raspou a cabeça de Sansão. Aí Sansão, quando ela gritou: Sansão, acorda! E veio os filisteus. Aí Sansão falou o seguinte: eu sairei como antes e vou botar esses filisteus para correr. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Aleluia! A Bíblia diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz assim: não dê lugar ao diabo. Danila conseguiu descobrir o segredo de Sansão. Olha o que a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado do seu Deus, pondo Deus sobre todo rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estranhas fizeram pecar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 7, no versículo 26. Porque muitos feridos derrubou, e são muitos que por ela foram mortos. Aqui está falando da mulher prostituta. Olha o que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são rede e laços, cujas mãos são atadura. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas os pecadores virá ser preso por ela. Aleluia! A desobediência fazia Sansão ficar fraco. E Danila descobriu o que fazia Sansão ter aquela força toda. A tragédia na vida de Sansão foi a incapacidade de saber o que estava acontecendo com ele. Sansão era forte, mas ele tinha uma mente fraca. Era para ele falar assim: essa mulher está querendo me matar. Toda vez que eu conto para ela
aparece os filisteus, de repente, essa mulher está querendo me destruir. Mas ele não percebeu. E ela conseguiu descobrir o segredo de Sansão. E a Bíblia diz que ela raspou a cabeça de Sansão e chamou os filisteus. E os filisteus pegaram Sansão, arrancaram os 2 olhos dele e deixaram ele cego. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele. Você sabia que tem outro não sabia na Bíblia? A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 34, no versículo 28 e 29, diz assim, ó, e teve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu a tábua do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. E quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Você vê, Sansão não sabia que o Espírito Santo já tinha se afastado dele. E Moisés não sabia que ele estava cheio da presença de Deus. E é isso que acontece. Quando a pessoa se afasta de Deus, quando Deus se afasta da pessoa, a pessoa não percebe, mas os outros percebem. Os outros falam assim, você não é crente, por que você está falando tanto palavrão, rapaz? Você não é crente, por que você está fazendo aqui dentro do bar? Por que você está bebendo tanto? E é crente, hein? Os outros percebem, mas a pessoa mesmo está cega. E Moisés também não percebeu que ele estava cheio da presença de Deus. E é assim que acontece. Às vezes a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas ela não sabe, ela não percebe. Os outros que vê, quando ela abre a boca, sai fogo dos seus lábios. Ela está cheia do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que Dalila conseguiu descobrir o segredo de Sansão. Você veja só como que nós temos que vigiar. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos que vigiar. A Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, olha o que diz. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta, quem tenta é o tentador, chamado Satanás. Mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois da concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. A tentação em si não é pecado, porque até Jesus foi tentado. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Um, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Até Jesus foi tentado. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Mas quem tentou Jesus foi o Satanás. Quando você fugir da tentação, você tem que ter certeza que você não deixou nem o seu endereço, nem o seu WhatsApp com ela. Porque ela vai te procurar. Aleluia. Então, vigia, meu irmão. Porque, olha o que fizeram com Sansão. Sansão tinha tudo para ser uma bênção. Deus usava Sansão poderoso para dar livramento para o povo de Israel. Ninguém podia com Sansão. Se ele guardasse o segredo, ninguém podia com ele. Ele chegou a matar 1000 filisteus com uma caixada de jumento, com um pedaço de osso. O Espírito Santo se apoderava dele, não tinha para ninguém. Mas ele cedeu à tentação. Ele contou o segredo dele para Dalila. Ele brincou com o pecado. E o pecado não é brincadeira. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, diz assim, ó, o salário do pecado é a morte. O salário que nunca diminui é o salário do pecado. Será sempre a morte. A morte eterna, não é a morte física. É a morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade. Então não brinque com o pecado. Aleluia. Você tem que receber Jesus na sua vida antes do dia do pagamento. Porque o salário do pecado vai ser sempre a morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre. Então, vigia. Jesus falou assim, ó, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Vigiai está na frente de orai.
Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe.